Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e estamos de volta com o nosso devocional, hoje lendo Apocalipse, capítulo número 14. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Nós vamos entender o que significa este capítulo. Tá? Aqui nós temos, a palavra vai começar a dar uma identificação para onde irão os remidos e para onde irão aqueles ímpios ou aqueles que não aceitaram o Cordeiro. Primeiro nós vamos fazer uma leitura e aí nós vamos conversando aqui sobre o capítulo. Se você puder, não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo, não esqueça também de deixar um like, ok? Importante, porque todos os dias estamos gravando o vídeo. E pelo visto, eu preciso que você me fale nos comentários se quando terminar Apocalipse, você gostaria que nós repetíssemos o livro de Mateus ou você gostaria que nós fôssemos lá para o livro de Gênesis. Eu gostaria da sua opinião, tá bom? Escreva lá, Gênesis, pastor, ou Mateus, aí eu vou entender. Se você colocar Gênesis, eu vou entender que você está dizendo, vamos começar Gênesis, ou Mateus, eu vou entender que você está dizendo, vamos repetir o Novo Testamento, tá bom? Eu quero ouvir vocês, tá? Não saia do vídeo sem escrever isso lá, porque é importante. E não só um dia, se você puder escrever várias vezes, que aí eu vou verificando e, pela maioria, nós vamos chegando lá, tá bom? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Ouvi a voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do Cordeiro, diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses 144.000 aqui, eu já expliquei, que representam aquelas pessoas, o judeu, né, vamos assim dizer, que foram marcados para retornar a Israel e pregar para os judeus que não entenderam ainda sobre o Messias, sobre a vida com Deus, e esses 144.000, segundo o estudo teológico, são eles que estarão pregando para estes 144.000. Tá? Veja bem, precisamos observar alguns detalhes aqui para entender esse número. No versículo 4 são os que se... aqui nós temos os que se entregaram à idolatria, e ao mesmo tempo, esses 144.000 são aqueles que não se contaminaram. Tá? Olha só, quem são os 144.000? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do Cordeiro. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes sobre a terra, aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e línguas e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então aqui você tem os anjos, né, mostrando para João a função desses 144.000. Muito bem. Claro que o enfoque aqui, no começo, está nesses 144.000, que segundo são, como eu falei,
aqueles que vão levar o evangelho aos judeus, fazendo com que a nação judaica entenda o evangelho de Cristo. E aqui, não contaminado, eu posso pensar duas coisas. Eu posso pensar em aqueles que mantiveram puro e aceitaram o evangelho de Cristo, aceitaram a palavra de Cristo, né, e se colocaram à disposição do Cordeiro. Porque às vezes a gente pensa que está falando literal, que não se contaminaram com mulheres, a gente pensa de casamento, são pessoas que não se casaram, mas muitas vezes aqui o contexto, ou a palavra pode estar mostrando que eles não negaram o Evangelho, não negaram a Cristo Jesus. E claro que para o judeu que está vivendo lá dentro de Israel, é mais difícil ele entender o Evangelho. Mas os judeus que estão dispersos, ou seja, que vivem em outros países, é mais fácil eles entenderem o Evangelho e depois esses retornam para lá para pregar o Evangelho para a nação. É assim que nós acreditamos que vai acontecer. Tá? Então, diz a Bíblia que estes aqui foram aqueles que clamaram e o anjo voou com o Evangelho para proclamar esse Evangelho a todos os que habitam na terra, línguas e povos. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu aquela grande cidade, que a todas as nações deu beber do vinho, da ira da sua fornicação, da sua mistura, da sua libertinagem, do seu pecado. Aqui eu entendo como a religião, né? Infelizmente, a religião é a pior coisa que tem na vida da pessoa. E seguiu o terceiro anjo, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então aqui nós temos o anjo dizendo: olha, se alguém receber o sinal na testa, ou se alguém receber o sinal da besta, esse alguém vai ser atormentado para sempre. Por isso que nós falamos, não temos que receber, né, o sinal da besta. Eu creio que Deus vai nos livrar. No dia que isso acontecer, nós não vamos estar mais aqui, pelo menos a minha fé, né? Muito bem. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o seu sinal. Você viu que no capítulo ontem nós falamos sobre duas bestas, a que subiu do mar, e depois veio a outra besta que subiu da terra, com dois chifres, mas ela tem o poder da primeira besta, ou seja, o poder dela é duplicado, e ela vem com autoridade, e ela que faz a imagem da primeira besta e exige que as pessoas adorem a primeira besta. Como ela vai trazer uma solução econômica para o mundo, aparentemente, então as pessoas nem irão perceber que é um demônio. Só depois que as pessoas se venderem, só depois que as pessoas, embora as pessoas elas vão sentir, porque ela vai falar coisa contra Deus, ela vai ser arrogante contra Deus, ela vai se levantar contra Deus. Então, dá para sentir que, opa, peraí, ela diz que é de Deus, mas fala umas coisas que não faz sentido. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Nós temos que guardar o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Por que ele está dizendo assim? Porque a partir daqui, bem-aventurados que já partiram, porque significa que o tormento será grande sobre a face da terra. O tormento, a perturbação, vamos dizer assim, o governo interferindo na vida particular das pessoas, na vida
de adoração das pessoas. Ah, pastor Zé Maria, mas nosso país é um país laico. Mas você não está entendendo que teremos um governo único, que o principal decidir, todos os demais terão que aceitar. Tá? Então, a decisão será de um homem, a decisão será de uma pessoa, mesmo que ele tenha os seus representantes, mas a decisão será dele e ninguém vai contra a decisão dele. Tá? Então, só para você entender, então haverá muita perseguição religiosa nesse tempo. E olhei, e eis uma nuvem branca. Aqui está falando da ceifa. E olhei, e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvens, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Quer dizer, está na hora de colher o que se tem sobre a terra. A colheita está madura, diz aqui a palavra. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vidima os cachos, e colha os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Falando aqui dos santos, né? Das pessoas que aqui se relaciona a colheita nessa vídima e as suas consequências significa no juízo, né? O juízo a essa vídima e suas consequências significa o terrível juízo de Deus sobre as pessoas no Armagedon. Ah, tá. Este evento ocorrerá fora da cidade de Jerusalém, ou seja, na planície do Meguido, também chamado de Vale de Josafá, onde depois da grande tribulação, multidões se ajuntarão para serem julgadas e punidas. Ah, entendi. Então aqui é o momento do juízo de Deus, a ceifa, a hora da colheita. Na verdade, aqui é o momento em que o juízo de Deus está sendo lançado sobre a terra. Então, e o anjo lançou a sua foice, vidimou as uvas da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Ah, tá. Então aqui essas vídimas, que toda vez que fala de uva, a gente logo pensa numa coisa boa, né? Por isso que eu pensei que fosse alguma coisa relacionada com a igreja, um lado positivo, mas não é. Aqui a colheita é o ajuntamento dos ímpios para serem castigados no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Ah, tá aqui, ó. O lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então você vê que isso aqui é o castigo, tá? O castigo onde a ira de Deus. Aqui está falando assim, ó. Vou ler aqui para você um pedacinho aqui, só para você entender esse último versículo aqui. Deixa eu pegar o estudo da minha Bíblia e ler um pedacinho dele aqui para você, ó. Olha só, diz assim: este lagar se tornará o grande lagar da ira de Deus. Lagar é um espaço, né? Pois ali haverá um cruel derramamento de sangue. Devemos interpretar esse acontecimento não apenas do ponto de vista espiritual, mas também literal. A medida de 1.600 estádios aqui referida corresponde a aproximadamente 300 quilômetros. Então, mais ou menos 300 quilômetros, né? Isso mostra que a luta final, tá, dos povos no Armagedon ultrapassará o território de Israel. Tá? Então, é uma luta que vai sair fora do território de Israel também. Tá? A Batalha do Armagedon. E agora nós vamos ver no capítulo 15 as pragas. Então, tudo que nós estamos vendo aqui se refere ao castigo àqueles que não quiseram servir a Cristo. Muito bem. A Babilônia
Este é o resultado da vitória alcançada pelo Cordeiro de Deus na cruz, que foi anunciada pelo anjo, ou seja, a queda da Babilônia mostra o fim do império político e econômico ligado à religião. Você percebeu que hoje, infelizmente, parece a, 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 o império econômico, né, dos países, parece que não, mas está ligado à religião. Eu acho que nós já temos que entender que a palavra de Deus não pode se misturar, ela tem que ser santa e santificada. Porque aqui nós temos a Babilônia, que significa o cristianismo social, o cristianismo aparente exteriorizado, né? Comprometido com o poder político do mundo, né? E não com a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, tá? Infelizmente, a doutrina da Babilônia está em pleno funcionamento e é diabolicamente inspirada, dentre outros princípios, das regras que interessam aos seus objetivos. Ou seja, as pessoas, quando elas estão seguindo essa doutrina da Babilônia, ela não quer saber do que diz a palavra, ela não quer compromisso com Deus, ela quer saber o seguinte: eu vou frequentar aqui, vai resolver meu problema, eu tenho um problema, eu preciso que esse meu problema seja resolvido. E nós temos que orar por isso, porque ajudar as pessoas a ter paixão pela obra, né? Querer Deus de fato e de verdade. Capítulo 15, amanhã, nós já vamos falar sobre 7 anjos e 7 taças. Cada uma dessas taças derramada vem um castigo sobre a humanidade. O juízo agora está começando a entrar no seu início mais pesado. Oremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Venha nos livrar, Paizinho querido, de tudo aquilo que não procede do Senhor, de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não é do Senhor, e venha nos dar vitória. Sim, vitória contra os nossos adversários. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai santo, querido e amado, abençoa nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu te peço que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nossa família e nossa casa, e não deixe que jamais nós venhamos nos distanciar de ti, nem para a direita, muito menos para a esquerda. Obrigado, amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo você no nosso próximo devocional. Forte abraço e até lá.